Quero estar neste momento cumprimentando a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. Quem vos fala nesta oportunidade é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, neste momento, nosso momento resumo da Escola Bíblica. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos, curta os nossos vídeos, envie os nossos vídeos aos seus amigos, nos seus contatos de WhatsApp. Peça para eles curtirem, peça para eles se inscreverem também, para nos ajudar a levar a palavra do Senhor. O nosso canal do YouTube é um canal onde temos mais de 200 vídeos. Temos vídeos na área da família, pois ministramos para casais há mais de 15 anos. Temos vídeos na área apologética, seitas, heresia, defesa da fé. Precisamos combater o combate e guardar a coroa que o justo juiz nos dará. Temos louvores e temos o nosso resumo da escola bíblica toda semana. Por isso eu faço o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Amém? Vamos à aula de hoje. Antes de entrarmos à matéria, temos uns versículos de parâmetro para a aula de hoje. O título desta aula nos diz: Jesus, o holocausto perfeito. Levítico 1:9 diz: o cheiro suave do holocausto. 1 Samuel 6:14, o holocausto como ação de graças. Salmo 40, verso 6, o holocausto figura da morte de Cristo. Gênesis 8:20, o holocausto de Noé. Gênesis 22:13, o holocausto de Abraão. Filipenses 4:18, a oferenda dos filipenses, melhor dizendo. O nosso texto áureo está baseado em Hebreus 10:10, na qual vontade de termos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, ou seja, o holocausto perfeito realizado por Cristo. A nossa verdade prática diz: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios, imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Ou seja, não precisa ser repetido novamente o sacrifício, porque o sacrifício perfeito de Jesus cobre e tira para todo sempre todo tipo de pecado. A nossa leitura está baseada em Levítico capítulo 1, versículo 1 ao 9, que nos diz assim a palavra do Senhor: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gados, de vaca e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degollará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão
em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, o holocausto é uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A introdução nos diz que, apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Ele sabia que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesmo para redimir o pecador. Por isso o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos nessa lição, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propício ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos, ou seja, ele cumpre todo o ritual levítico, todo o ritual que se fazia para tipificar algo perfeito que viria. Deus havia já cansado de ver tanta matança de animal, tantas ofertas, que não conseguia tirar o pecado do povo, porque o sacrifício levítico nunca tirou, ele apenas encobria, diferente do sacrifício de Cristo que tira. Deus não queria mais esse tipo de sacrifício. Deus não queria mais que o povo raspasse a cabeça, que jogasse cinza sobre a sua cabeça, que rasgasse as suas vestes. Deus queria que o povo rasgasse os seus corações. Deus queria que o povo se convertesse a Ele. Deus queria que o povo entregasse o seu coração de verdade. Por isso Ele apontou, através dos profetas, um sacrifício perfeito, que seria realizado para todo sempre pelo seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Primeiro tópico: o holocausto, o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém. Então o holocausto ele vem desde o primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus para resgatar o pecado de Adão e Eva até o ano 70 da nossa era. Definição de holocausto. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico alish, que, entre outras coisas, significa acender ou ir para cima, e é uma referência tanto à fumaça da oferta queimada, que subia, como a essência dessa mesma oferta, que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável. Levítico capítulo 1, versículo 9. Os holocaustos eram o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento. Levítico 1, versículo 1 ao 3, consistindo no oferecimento de aves e de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima, como sacrifício incondicional ao Senhor. Levítico 1:9. Era a oferta que abria as solenidades diárias sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave. Filipenses 4, versículo 18. Porque esses irmãos ajudaram Paulo na obra missionária, ofertaram para que a obra continuasse. O objetivo do holocausto:
dois eram os principais objetivos do holocausto: tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Levítico 1:9. Então esse era os dois principais objetivos do holocausto, que infelizmente na sua totalidade falhou, porque o homem se chegava a Deus mais quando ele estava em dificuldade, em apuro, do que quando ele estava na bonança. Por isso nós vemos a história dos juízes que se levantava para julgar Israel e salvar Israel que havia abandonado ao Senhor. Nos nossos dias não é diferente. Muitas das vezes, quando tudo está bem, esquecemos do Senhor, falando de um modo geral. É muito mais propício buscarmos o Senhor quando não vemos saída para um problema. Infelizmente, essa é a história do homem e da mulher. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. Levítico, capítulo 1, versículo 4, também confere em 1 Samuel 6,14. O sacrifício representava ainda uma oração dramática que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Salmo 116, verso 17. Todavia o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. Então, o holocausto precisava fazer com que quem oferecia a oferta tivesse fé e total confiança no Senhor, porque o holocausto em si não conseguia resolver o problema da humanidade, era apenas um símbolo de algo perfeito que aconteceria mais na frente. A tipologia do holocausto: os profetas sabiam que o sacrifício do Antigo Testamento era um transitório e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Jeremias 31, versículo 31 a 33. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Salmo 40, verso 6, Hebreus 10, versículo 8. Mais adiante voltaremos ao assunto, que nos mostra que Cristo cumpriu exatamente isso que os profetas esperavam, que Davi falava, que ele realizou o sacrifício perfeito por toda a humanidade. O subsídio bíblico teológico, a origem dos sacrifícios. Vamos conhecer um pouco da onde veio esse costume de sacrifício. Tem dois pontos em destaque, eu estarei lendo os dois, mas a minha opinião, creio que com os demais teólogos, é do segundo ponto. Cremos muito mais nisso do que no primeiro comentário do primeiro tópico, mas vou deixar aqui para que os irmãos possam se inteirar do assunto. Em relação à origem do sacrifício, existem duas opiniões, como eu disse. A primeira é que eles têm sua origem nos homens, em que Israel apenas reorganizou e adaptou os costumes de outras religiões, quando inaugurou seu sistema sacrificial. Então essa é a primeira opinião sobre o sacrifício. A segunda, como eu disse, é que aceitamos, é que o sacrifício foi instituído por Adão e seus descendentes em resposta a uma revelação de Deus. É possível que o primeiro ato sacrificial em Gênesis tenha ocorrido quando Deus visitou Adão e Eva, quando Deus vestiu Adão e Eva com peles para cobrir a sua nudez, melhor falando, Gênesis 3, 21. O segundo sacrifício mencionado foi o de Caim, que veio como oferta do fruto da terra, isto é, daquilo que havia produzido, expressando sua satisfação e orgulho. Entretanto, seu irmão Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura como forma de expressar a constrição de seu coração, o arrependimento e a necessidade da expiação
de seus pecados. Gênesis 4, versículo 3 ao 4. Também é possível que a razão do sacrifício de Abel ter sido agradável a Deus, em contraste com sua rejeição ao sacrifício de Caim, tenha sido o fato de Abel ter trazido o que tinha de melhor, enquanto Caim simplesmente obedeceu a procedimentos estabelecidos. Em Romanos 1, 21, Paulo refere-se à revelação e ao conhecimento inicial que os patriarcas tinham a respeito de Deus e explica a apostasia e o pecado dos homens do seguinte modo: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Depois do dilúvio edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Gênesis 8, 20. Muito tempo antes de Moisés, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó também ofereceram um verdadeiro sacrifício. Um grande avanço na organização e na diferenciação dos sacrifícios ocorreu com a entrega da lei no Monte Sinai. Um estudo dos diferentes sacrifícios indicados revela seu desenvolvimento final, visando atender às necessidades do indivíduo e da comunidade. Então aqui está o segundo ponto que se destaca sobre o sacrifício, o qual defendemos. E vemos aqui uma fala sobre o sacrifício de Caim e Abel, um rejeitado e o outro aceito. E vemos a fala de Paulo em Romanos 1, 21, aonde Paulo refere-se à revelação e ao conhecimento inicial que os patriarcas tinham a respeito de Deus. Explica a apostasia e o pecado dos homens do seguinte modo: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Ou seja, o povo estava acostumado a fazer simplesmente um ritual e não uma adoração a Deus. Infelizmente, é o que acontece em nossos dias. Muitas vezes o pregador, o cantor, ele não oferece a Deus um sacrifício verdadeiro, mas ele mecanicamente prega e canta simplesmente porque aprendeu a fazer isso pela teologia ou pela música. Mas Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Paulo diz à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar a Deus o nosso culto racional, um culto que agrada a Deus, para que não caiamos no mesmo erro de Caim. O holocausto na história de Israel. Segundo tópico, a oferenda dos holocaustos pode ser encontrada nos três principais períodos da história de Israel no Antigo Testamento: patriarcal, mosaico e nacional. Vamos ver os três períodos do holocausto. Período patriarcal: o primeiro, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão. Gênesis 8, 20, 22, 13. Foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. Gênesis 4, 4. Então esse é no período patriarcal. Vamos ao segundo período, que é o período mosaico. Após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impureza e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidos. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas, Êxodo 31, 9, como pode ser visto nas especificações das cerimônias, no capítulo 1 a 6 de Levítico. Por que no período mosaico o sacrifício tinha que ser ordenado e feito com maior cuidado? Porque as nações pagãs já faziam sacrifício, mas era uma bagunça. Os seus altares não tinham respeito, não tinha referência, e eles chegavam a oferecer até mesmo em sacrifício moças, rapazes virgens. Matava-se moças em sacrifício para apagar a ira dos deuses. Com Israel não seria assim. Israel só ofereceria
um animal limpo e puro diante do Senhor. Esse era o sacrifício que Deus exigia de Israel. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas por Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcia e cananeia, que eram povos pagãos e que Deus estava tirando das suas terras e agora dando este local a Israel, ou melhor dizendo, devolvendo, né? Porque Deus já havia dado a Abraão no passado. Então Deus tirava esse povo idólatra para colocar Israel, uma nação que iria adorá-lo. Então eles também não podiam errar na adoração, para que mais tarde não acontecesse o que estava acontecendo com os cananeus, e que infelizmente sabemos que aconteceu, porque Israel se tornou escravo novamente no período dos assírios e no período babilônico, e em outros períodos, mas esses dois são os mais conhecidos. Vamos ver agora o holocausto no período nacional. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas pacíficas. Josué 8:31. Gideão, a ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou-o com igual oferenda. Juízes 6:26. Quanto a Samuel, ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. 1 Samuel 13:9 e 10. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocausto. 2 Crônica 29:7 ao 35. Após o retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração do seu culto, também apresentaram-lhe ofertas queimadas. Esdras 8:35. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O Salmo 51 revela tal voluntariedade do rei Davi. Todos esses holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito, né? O cordeiro que seria morto, mas que no plano redentor de Deus já estava morto desde a fundação do mundo. Paulo recebe essa revelação de Deus. E o próprio Deus, na queda de Adão e Eva, havia dito que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E ele estava dizendo de Jesus, o seu filho, o sacrifício que ele realizou através da cruz do Calvário. O diabo achava que estava derrotando Jesus, levando-o à cruz, mas na verdade quem foi derrotado foi ele, porque a cruz não era a derrota de Jesus, mas a vitória do Senhor sobre o diabo, a vitória da igreja. Subsídio bíblico teológico: sacrifício para todo Israel. Sacrifícios regulares deveriam ser realizados pelos sacerdotes do tabernáculo, enquanto estavam no deserto em Siló, e mais tarde no templo. Eram oferecidos de manhã e à tarde, e cada um deles consistia de um cordeiro de um ano como oferta queimada, 1/10 de efa de farinha como oferta de manjares e 1/4 de hin de vinho como libação. Números 28:3-8, né? Depois o povo quer proibir o vinho, né? Até Deus exigia vinho e sacrifício. O vinho era sinal de bênção em Israel, tá? E não é suco de uva não, tá? É vinho, como Jesus fez lá no restaurante, no casamento de Caná da Galileia. Lógico, não vamos nos embriagar em público, no meio do ímpio, tá? Porque aí a Bíblia proíbe. Então isso tem que ficar claro. No sábado, todas as ofertas diárias deveriam ser dobradas, por causa do dia de descanso. Números 28:9, Levítico 24:8. Devemos nos lembrar de que todos os outros sacrifícios para toda a nação de Israel também faziam parte do sacrifício diário e não o suplementavam. Na lua nova, as ofertas deveriam ser de 2 bezerros, um carneiro, 7 cordeiros, 3/10 de um efa de farinha para cada bezerro, 2 para o carneiro e 1 para cada cordeiro, mais uma oferta líquida de libação e um cabrito das cabras como ofertas pelo pecado. Então, aí está como se davam os rituais de sacrifício.
No terceiro tópico, vamos ver que Jesus Cristo, ele é o holocausto perfeito, como já viemos dizendo em toda a lição. A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, três coisas foram-lhe necessárias: a encarnação, o sofrimento e finalmente a morte e ressurreição. A primeira parte, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo 40, verso 6. O Messias reconhece através do salmista que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para redimir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como oferta e ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Hebreus 10, versículo 1 ao 10. Nessa condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Então Cristo, ele veio para ser o sacrifício perfeito. Hoje não precisamos de mais nenhum sacrifício de animal. Hoje não precisamos de mais nada, além de aceitarmos o Senhor e reconhecermos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Tópico 2, o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos, angústia e dores. Isaías 53 nos narra muito bem a história do cordeiro que seria morto e não abriria a sua boca. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da Epístola aos Hebreus afirma que, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Hebreus 5:7. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno. Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Jesus, ele vence Satanás para todo sempre e o inferno, o prendendo, deixando ali para que não viesse continuar com as suas afrontas à humanidade. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reuniu em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios do livro de Levítico. João 1:29, João Batista disse e viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é identificado como o Cordeiro perfeito. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Apocalipse 5:6, tudo mostrando a perfeição do sacrifício diante do antigo sacrifício levítico, que era temporário, e uma prefiguração do que viria perfeitamente. Parte 3, a morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, Mateus 27, versículo 59 ao 66. Mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 28, do 1 ao 10. Com a sua ressurreição, Jesus planifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Hebreus 9, 27 e 28. Ele é o holocausto dos holocaustos. Amém? Ele é o perfeito, Não existe outro caminho. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho. E quem diz isso não é o pastor Paulo. É a palavra de Deus, é a Bíblia. E este único caminho se chama Jesus. Se até hoje você acha que todos os caminhos levam a Deus, você está errado. Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro ou qualquer outra religião não pode levar ninguém a Deus. O único que abre o elo para chegarmos a Deus se chama Jesus Cristo.
Cristo, a perfeita oferta. Foi Ele o consagrado que disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4,34. E porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Olha uma resposta aos unicistas. Jesus não é o Pai, mas Ele é alguém enviado pelo Pai. Também em João 17,4, na grande oração sacerdotal, Ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Na cruz, uma de suas últimas locuções foi: está consumado, ou seja, está feito, está realizado o sacrifício por toda a humanidade. Certamente a salvação estava completa para nós. Jesus foi a primeira oferta de holocausto perfeito, trazida perante Deus. Cristo foi a oferta do holocausto. Ele nasceu para que pudéssemos renascer. Ele morreu para que pudéssemos morrer para o pecado e viver nele. Ele ressuscitou para que pudéssemos conhecer o poder de sua ressurreição em nossas vidas. Se o Espírito daquele que nos nós mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, Paulo disse em uma das suas cartas que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se Ele ressuscitou, sabemos que Ele também nos ressuscitará. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. Essa lição faz nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como os fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se o fizermos sobre nós, recairá o juízo, esperando juízo de Deus, o justo juiz esperado do próprio Deus. Hebreus 10, 26, 27. Se recusarmos esse sacrifício perfeito do Senhor, o juízo de Deus virá sobre a nossa vida. Não é Deus que condena o homem, não é Deus que lança o homem no inferno, não é Deus que quer que o homem se perca. Ao contrário, Deus propôs nos salvar quando enviou Jesus, o nosso sacrifício. Em João, capítulo 3, ele nos diz muito bem claro que Deus, ele amou o mundo. Você está incluído nesse mundo. Amém? Se inscreva no nosso canal, digite lá paulo.delanhese.